Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nos tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, que nos encontrávamos reunidos em suave harmonia de enternecimento. Chegando ao recinto, devidamente protegido por correntes fluídicas, cuidadosamente distribuídas em torno do edifício, e em especial da sala mediúnica, o desafiador iracundo não pôde sopitar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque no que certamente não pôde ser atendido. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou propositalmente Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale esse nome, reagiu, totalmente esfogueado, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. E permitiu-se estertorar em estrondosa gargalhada. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados, que se puseram a blasfemar, Dr. Silvio acercou-se do médium Joseval, que se encontrava em semitranse, e, antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual, como uma limalha de ferro à ação do ímã. O médium, em corporação atormentada, moveu-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava. Caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores. Rápido! Movimentaram-se os demais convidados, sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado, permanecendo imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto e que os acompanharam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Dr. Silvio manteve-se tranquilo e, após muito breve momento, entre as acusações do comunicante e seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível. Não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada. Porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico, a que se apega em plano de vingança e de guerra. Não ficarei aqui, reagiu com ferocidade. Retornou mais de uma vez dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Batamos em retirada. Muitas vezes, o recuo é a melhor estratégia num combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania e da sordidez do adversário que a atraiu para o fosso de torpe armadilha. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra na Torá, e jamais nas falsas palavras desses adversários de Israel, que foi justamente castigado. Confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa, aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos. O nosso é o desejo da fraternidade e da paz. Reconhecemos o seu poder nas regiões infernais,
onde se homizia com outros espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado, quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo correu na ampulheta das horas e todos mudamos. Penso que para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens de nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamos-lhes, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo e a todos quantos anelem pela paz, que não fruem desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. Não volte a pronunciar esse nome, revidou o furibundo. Lamento não poder atendê-lo, porque o servo não é maior do que o amo, nem o escravo melhor do que o senhor. Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. Fosse ele tudo isso, resmungou irônico, e eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e à escória que o segue. Ocorre que o amigo, esclareceu o paciente, trazia planos de belicosidade, utilizando as armas do ressentimento e da vingança, instrumentalizado por outras de caráter destrutivo, conforme conforme as manipula na área que lhe parece pertencer. Deflagrada está a guerra, ripostou com os olhos fora das órbitas, deixando que a máscara afivelada à face desaparecesse. E venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina agora renascida no Espiritismo. Essa peçonhenta herança do maldito cristianismo dos padres e príncipes da Igreja enganosa. De fato, respondeu o nobre esclarecedor, o Espiritismo ora esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus, de que não nos deixaria órfãos, o que realmente aconteceu. O seu amor e a sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu no Santuário da Natureza, através das palavras sublimes e dos exemplos inigualáveis, e que nós adulteramos, adaptando-nos aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante de sua legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para se recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos, estamos empenhados no compromisso da reabilitação. Palavras e palavras que não alteram os atos ignóbeis do passado, nem alteram os nossos planos de desforço, explodiu caviloso. Erguendo o médium em atitude ameaçadora, interrogou com hostilidade irrefreável. Veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia tão decantadas? Não vê, por acaso, o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado, portador de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Sim,
Vemos a presença da luz onde predominava a treva, do amor onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, e quando os sentimentos entorpecidos oferecerão campo à floração dos elevados ideais de dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo para ser resolvida, porquanto o momento chega em que a Terra e seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores da evolução. É interessante essa descrição que ele faz, né, porque quando esse tipo de espírito chega a uma reunião, né, espírita, né, de orientação, de auxílio, de tratamento, seja lá qual for, eles vêm com muita, como esse espírito aqui que ele está sendo retratado, eles vêm com muitas certezas, né? E sempre com uma raiva, assim, imensa de tudo que contradiz o que ele tenta pregar, né? Mas tem um momento aqui do texto que eu achei muito interessante, né? Que é quando o Dr. Silvio fala, né? Que não são as diferenças de doutrina, né? Que causam essas desavenças, mas a interpretação que cada um de nós faz delas, né? De acordo com o seu próprio interesse. É isso que acaba distanciando as várias, digamos assim, vertentes religiosas e causa uma ideia errônea, né? De que uma é muito melhor do que a outra. Mas a gente, voltando no início do texto, primeiro mostra que Jesus predomina, né? A luz do Cristo predomina nesse planeta, né? Graças a Deus. Mas isso aí a gente vê, eu acho que no dia a dia nosso mesmo, sabe? Quando a gente tem certeza da gente, de uma posição, eu tenho uma... E hoje acontece muito, principalmente no Brasil, né? Cada um com a sua certeza e cria um embate. E famílias separando por causa de pai, mãe, irmão, separando por causa de política, por exemplo. Eu defendo um, o outro defende o outro. E é essa certeza cega que a gente leva. E a gente cria esse embate. Eu vejo, por exemplo, casais, né? Cada um com a sua certeza e não buscando um ponto comum. Irmãos, cada um com a sua certeza, não buscando ponto comum. Eu tenho uma história recente, triste, eu vou compartilhar com vocês. A minha secretária doméstica lá é diarista. E ela trabalha uns dias na minha casa e na casa de outra senhora. É uma pessoa muito, muito simples. Ela tem 2 filhos, ela trabalha com muita dificuldade, com muita luta e tal. E ela se pronunciou a favor de um candidato e a patroa era de outro. A patroa mandou ela embora. Independente de ela ter filhos ou não ter filhos, ter compromisso, não ter compromisso, né? Então, essa certeza nossa, que a gente está vendo aqui no mundo espiritual, é a mesma que a gente trava aqui. A gente se coloca certo e o outro errado. Esse exemplo aqui trazer. E como a gente faz para resolver, né? É o que o doutor Silvio está mostrando aqui, né? Primeiro, a compreensão, a oração de São Francisco, fazer, Senhor, que eu procure mais compreender que ser compreendido, e manter a tranquilidade. Gente, como esse doutor Silvio consegue manter essa harmonia? E como é que ele faz com tanta gentileza com o cara querendo me bater e você com gentileza? Mas a nossa certeza é que nos cega. Em tudo que gera embate, tem mais ou menos essa mesma dinâmica, né? Um tem certeza de uma coisa, outro tem certeza de outra, e não quer nem ouvir o que o outro tem a dizer, né? O exemplo que você colocou da nossa situação atual, né, em relação à política,
acabou se desenvolvendo num mecanismo muito próximo, né, do que ele descreve da intolerância religiosa. Sim. Né, porque eu vou seguir esse estilo de apresentação aqui porque eu acho que é o certo e o outro está errado e pronto, acabou. Agora, essa questão que você levantou do como que o coordenador, né, consegue levar isso tranquilo, né? É lógico que é o preparo que a gente busca também, né, no dia a dia, que a gente tenta aqui ir conseguindo essa mesma tranquilidade, essa mesma capacidade de ouvir sem se contaminar ou se tornar tão beligerante, né, quanto quem está à tua frente. E um outro fator que favorece a ele fazer isso. Ele está do lado de lá. Ele não está sujeito às cargas que, por exemplo, nós estamos aqui encarnados. Ele tem uma capacidade de lembrança, de realização, de visualização muito maior do que se ele tivesse encarnado. A gente já viu até nas obras do André Luiz, espíritos, eu não lembro qual o livro dele, qual é, um espírito que estava lá com ele, que onde eles estavam era muito conceituado, digamos assim, mas que não vinha na Terra visitar os parentes dele, no caso a filha, que ainda estava encarnada, porque se ele vinha, ele se contaminava com aquelas vibrações e ele se desequilibrava. E ele já era um espírito considerado já bem tranquilo, bem evoluído, né, digamos assim, no meio espiritual. Mas na Terra, quando ele estava sujeito, nem encarnado estava, só as vibrações já eram suficientes para desequilibrá-lo. Então, esse é um trabalho que a gente tem que realizar mesmo, aquele de formiguinha persistente, todo dia, toda hora. E como a gente já conversou alguns dias atrás, naquela história do Santo Agostinho, né? Pô, eu fiz certo, era isso que eu tinha que fazer, eu agi da maneira que era para agir, pô, não, eu errei, então tem que ter isso na cabeça. Eu tive a chance de realizar alguma coisa, não realizei, porque ou me omiti, ou tomei o caminho que não era para tomar, e eu não posso fazer isso, porque eu já sei que não é isso que eu tenho que fazer. E é esse exercício constante, né, que a gente vai, né? E nessas idas e vindas, né, erguimentos e quedas, né, que a gente vai vendo que realmente, quando olha para trás, realmente eu já andei um pouquinho. Eu não estou parado como eu achava que eu estava. Isso eu acho importante, você sempre... Essa autorreflexão, né, consciente, não eu que estou certo, o outro que está errado, né, é consciente mesmo, que não é fácil, porque a gente sempre se coloca no banco da razão, e essa ternura, né, esse elevar espiritualmente, né, Silvio? Eu acho, o que vocês acham aí, não sei, e quando a gente não se elevar espiritualmente nessa sintonia de vibração maior, a gente acaba caindo nessas armadilhas daqui, né? Do nosso ego, das nossas emoções. E você falou a palavra-chave, né? Se está no meio dessa confusão toda, mas se deixar dominar pelo amor, né? Você falou agora a palavra-chave, né? Pode estar a confusão maior do mundo, mas se tu conseguir manter tua vibração amorosa, você não é tão atingido e não comete tantos deslizes no momento de tensões maiores. Verdade, verdade. Eu estou encantado com essa leitura. Nossa, que coisa linda. Eu trazendo para a nossa atualidade, ela é tão forte, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Os ensinamentos estão aí, os puxões de orelha aí tem, né? Basta a gente começar a prestar mais um pouquinho de atenção. Basta isso. Basta isso. Gente, eu tenho um primo da Claudinha casando aqui em São Paulo essa semana. Um tio que é padrinho não vai porque torce por, é adversário político. Vê se torce por outro time, né? Torce por outro time. Vê se pode um negócio desse, gente. Não, chegou... Nossa senhora, muito triste.
A gente chegou num ponto que ficou muito parecido com esses absurdos que a gente via há uns anos atrás, que eram muito restritos a essa coisa de intolerância religiosa. Sim. Que você não ir porque o outro não é da minha religião, então ele é do capeta, tá com o diabo no corpo, e por aí vai. E a coisa evoluiu para um outro sistema de sociedade, né, que é o político-social, né, que criou a mesma situação de segregação e de separação. Eu gosto da palavra simbólico e diabólico. Vou compartilhar com vocês aqui, aproveitando esse... A gente se alonga, né, porque a leitura está tão interessante, mas o simbólico é aquilo que une, né? A família é um símbolo, então aquilo que une é o simbólico. O que é o diabólico? Quando você dispersa. Né? Então, uma família que está dispersada, o que está acontecendo? Tem que rezar, orar, porque não é Deus que está ali, não é o amor que está ali. O amor é amor, ela junta, une, né? Então, essa palavra simbólico, diabólico, é muito interessante. Né? O símbolo da família, deixar, sempre trazer ele presente. O símbolo da amizade, esse grupo aqui, por exemplo, né? Um pouco discordo de algum, vocês discordam de mim. Mas não deixar que a amizade, o respeito, nos atinja. Porque o diabólico, né, o mal, ele vai buscar justamente onde há discórdia, né? Ao invés de buscar a união. E as opiniões nunca podem ser definitivas, né? O teu pensamento hoje, amanhã pode ser totalmente diferente sobre a mesma questão. Mesma questão. E isso, muitas vezes, já foi visto como uma fraqueza, né? Maria vai com as outras, porque você tinha uma ideia e agora está falando diferente só porque o fulano, o ciclano, disse que era assim. Isso. Mas é justamente essa capacidade de você ter a humildade de compreender que as coisas se modificam. E nem sempre a visão que você tinha era completa. E, de repente, uma palavra que alguém fala do teu lado dá uma nova perspectiva sobre aquele assunto. E você modifica realmente. Sim. Às vezes, você faz uma volta de 180 graus e olha para o lado totalmente oposto. E essa é a humildade que a gente não pode perder nunca. Ouvir. E buscar compreender o outro, né? Aí compreende a si mesmo. Não sei nem se vai dar, acho que não vai dar nem para a gente continuar lendo. Mas trazer essa reflexão para a gente é muito importante no dia de hoje, gente. Buscar compreender mais do que ser compreendido. E manter essa tranquilidade. Isso aqui é um exemplo para a gente. Manter sempre a serenidade, não é nem a tranquilidade. Sim. Quem transmite aqui é a serenidade. E Solano já vai começar, já. E aqui é onde a gente parou, né? Os seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores de evolução. Eu não consigo ver essa frase sem me lembrar do se não for por amor, vai pela dor. Quer dizer, não necessariamente você vai apanhar, vai sentir dor. Chegou um momento que não dá mais para adiar. Agora você vai dar uns passinhos para frente. Amém.